Boa noite a todos. Como diz o meu amigo, ele diz boa noite, bom dia, boa tarde. Para aqueles que assistem em qualquer horário o nosso encontro. É uma alegria estarmos aqui reunidos. Hoje é um dia muito especial. A palestra, só o título já nos traz uma grande reflexão, que é Jesus, o Cristo de Deus, e quem vai fazer a explanação é o Paulo Sampaio, que tem um conhecimento muito profundo da doutrina e com certeza vai tocar os nossos corações. Então, vamos aproveitar bastante, porque esses dias são momentos não só de encontros de família, né, gente? Vamos aproveitar para fazer uma reflexão sobre a vinda de Jesus aqui entre nós. Então, que possamos estar preparados espiritualmente, com muita gratidão de nossos corações, pelo acolhimento da espiritualidade para cada um de nós. E quem estiver em casa também, podem também fazer a sua concentração, colocar um copinho de água, mentalizar a casa, mentalizar Jesus, que serão visitados, que serão acolhidos, que serão tratados também. Então, que Deus nos abençoe e que possamos assim dar continuidade a esse nosso trabalho de renovação interna, para aproveitar da melhor forma a nossa reencarnação. Que Deus abençoe-nos a todos, que assim seja. Agora é com você, Paulinho. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre uma alegria muito grande voltarmos aqui a essa casa. Agradeço muito a oportunidade que a Eliege sempre nos concede, a Vera. E como a Vera comentou, nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos lembrar sobre o nosso Mestre, né, Jesus, nesse momento tão propício, quando nós relembramos o nascimento de Jesus aqui entre nós. Então, no livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntou assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E nós sabemos, né, que a resposta mais curta do livro responderam Jesus. Então, eu fico a pensar, será que nós compreendemos bem que espírito é esse que veio até nós nessa missão sublime? Será que nós compreendemos a posição espiritual de Jesus? Essa é a nossa indagação inicial aqui para a gente pensar. Porque acontece o seguinte: Jesus, quando veio, ele se fez tão pequeno entre nós, tão humilde, tão simples. Ele era conhecido, né, por todos como filho do carpinteiro. Muitas pessoas não consideravam Jesus mesmo por causa da sua simplicidade. E até hoje a gente pode encontrar pessoas que se recordam ou falam de Jesus como um homem bom, aquele homem bondoso, que tinha lá uns poderes especiais, né, inegável. Mas às vezes a pessoa não compreende, não tem uma ideia mais profunda de que espírito é esse. Então a minha intenção aqui hoje foi tentar trazer algumas revelações feitas pela espiritualidade, trazer algumas informações que nos deram sobre Jesus. Mas vejam bem, não é com a intenção de endeusar Jesus,
de divinizar Jesus, mas é para nós termos uma ideia melhor sobre a criação divina, para a gente se conscientizar cada vez mais de que nós temos também esse potencial de Jesus, para a gente compreender como que Deus nos criou de uma forma tão bela. A hora que a gente começa a entender um pouco quem é esse espírito que atingiu essas culminâncias, né, de evolução, a gente vai entender que nós estamos nesse caminho. Porque Jesus já disse, né, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais, deixando claro que nós todos, sem exceção, somos criados da mesma forma que Jesus. Bom, mas para a gente iniciar essa busca aí de entender um pouco mais de Jesus, eu me recordei primeiramente sobre os profetas da antiguidade, as profecias que esses homens faziam. Vários profetas, né, chamados messiânicos. Quem eram os profetas messiânicos? Eram aqueles que falavam da vinda de Jesus à Terra. E o interessante, pessoal, que eles falavam com uma antecedência de 500 anos, 700 anos antes de Jesus vir. Por exemplo, nós temos os profetas Isaías, Miqueias, Zacarias, né? Jeremias, tantos profetas que viveram nessa média, 500 anos, 700 anos antes de Jesus. E vejam só, é muito, né, interessante falar, eles escreviam que haveria de nascer o Salvador, o Messias, com essa antecedência. Então isso quer dizer o quê? Primeiramente, que a vinda de Jesus foi planejada com essa antecedência. Quando a gente tem algo importante para realizar, a gente planeja antes, não é? Você vai fazer uma festa, qualquer coisa que seja, você começa a preparar antes. Então, depende da importância da ocasião, você planeja antes. Se Jesus planejou no mínimo 500 anos antes de vir, dá para a gente começar a pensar na importância dessa missão que ele vinha realizar. Porque nesses 500 anos antes, Jesus começou a enviar mensageiros para a Terra, missionários, para falar da sua vinda, para preparar o caminho de Jesus. Assim nós tivemos, né, Sócrates na Grécia Antiga, 400 anos antes de Jesus. Depois no Oriente, Buda, Confúcio, né, e tantos outros missionários do Cristo foram enviados por Jesus. Nenhum deles... O vento está forte. Nenhum desses missionários se igualou a Jesus, é lógico. Eram espíritos que trabalhavam na seara do Cristo. Então vieram, né, enviados por Jesus. E nessas profecias, pessoal, eu quero destacar uma, para a gente ter uma ideia da beleza, da precisão dessas profecias. Porque o profeta Miqueias, ele escreveu assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Vejam que Miqueias fez essa profecia 700 anos antes da vinda de Jesus, dizendo que em Belém, aquela cidadezinha que era até desprezada, haveria de nascer o Salvador. 700 anos antes. É muito tempo, né, para dizer que Jesus nasceria lá. E o que acontece? Maria, diz o Evangelho, estava grávida. E ela morava em Nazaré. Mas a profecia dizia que Jesus nasceria em Belém. Poderia ter havido um problema aí, né? E aí entra um ponto que eu sei que às vezes ninguém quer afirmar se isso existiu ou não, mas tudo indica que sim. Porque consta isso, que houve um recenseamento, que o imperador da época, né, ele determinou que todas as pessoas deveriam participar de um recenseamento. É como se fosse o IBGE, o nosso censo aí. Mas esse imperador determinava
que todas as pessoas deveriam comparecer na sua cidade natal, onde nasceram. E aí então José e Maria, atendendo a determinação do imperador, viajam para Belém. E lá em Belém eles realizam esse recenseamento, e lá Maria começa a sentir a proximidade do nascimento. E José então procura uma hospedagem para eles, mas Belém já não tinha mais acomodação diante de tantas pessoas que procuravam a cidade. E nós sabemos que José vai encontrar o quê? Uma estrebaria, né? Aquele lugar onde os animais se acomodavam para dormir. E é lá que Jesus nasce, né? É colocado na chamada manjedoura, aquele lugar onde os animais bebiam água, se alimentavam ali, né? E aí para a gente ver como que a profecia foi, né, correta, né? Jesus nasceu em Belém, apesar de Maria residir em Nazaré. Agora eu busquei na Revista Espírita, fevereiro de 1868. Kardec apresenta um tópico chamado Os Messias do Espiritismo. E lá eu recortei 2 trechinhos de mensagens de Lacordaire e de São Luís. Lacordaire diz assim: junto de Deus estão os espíritos numerosos chegados ao cume da escala dos espíritos puros, vejam bem, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigir-lhes a execução. Então é mais ou menos assim, escala espírita que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Ele coloca 10 classes, né, se vocês se lembram, desde os impuros até chegar nos puros. Então os espíritos puros são aqueles que percorreram toda a jornada evolutiva, como nós estamos fazendo. Passaram por mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regenerados, mundos felizes, e chegaram nos mundos celestes. Toda essa jornada eles fizeram. Chegaram lá no topo da perfeição, espíritos puros. Aí Lacordaire está dizendo que não é o fim ainda. Não acabou. Tem mais pela frente. Porque ele coloca assim: Deus escolhe entre esses puros seus enviados superiores, encarregados das missões especiais, podeis chamá-los Cristos. Então o que é um Cristo? É um espírito puro que avançou mais e foi escolhido por Deus para ser representante de Deus em uma missão especial. É Jesus, por exemplo. Por isso que a gente chama Jesus Cristo. Cristo não é nome, né? É Jesus, o Cristo. Ele é um Cristo, tem muitos Cristos. Então um Cristo é isso, é um espírito puro que se destacou dentre os puros, e Deus convida esses para essas missões especiais. Dá para a gente começar a imaginar que espírito é esse. Na mesma revista, São Luís diz assim: os Messias, ou Cristos, que é a mesma coisa, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem chegado a uma perfeição que os torna, doravante, infalíveis, vejam bem, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Quer dizer o quê? Quando Jesus veio entre nós, não tinha chance dele errar, não tinha chance dele falhar. Dá para a gente imaginar o que é isso? É um espírito de uma grandeza, uma elevação tão alta, um domínio absoluto sobre a matéria, que ele não teria nenhuma chance de errar. Porque é importante a gente pensar uma coisa: um espírito de alta elevação, um espírito superior lá da escala espírita, né, que é abaixo dos puros, eles podem errar. E tem espíritos superiores que fracassaram em parte. Vou dar um exemplo até. Não sei se seria um espírito superior, tudo indica que sim. Maomé, por exemplo. Maomé, nós sabemos da importância dele no islamismo, né? Maomé é um grande, assim, um espírito que
trouxe uma missão, realizou uma missão importante. Mas é dito que Maomé não, poderíamos dizer, que ele não realizou em plenitude a missão. Porque o islamismo, que é muito belo, deixa ali algumas entrelinhas, né, que alguns interpretam de forma equivocada e agem de forma completamente fora da mensagem do Cristo, né? Então, para a gente ver que há espíritos, mesmo de alta elevação, que podem, né, falhar em parte, mas Jesus, um Cristo, não tem essa possibilidade. E diz aqui ainda São Luís: admitidos no conselho de mais alto, recebem diretamente sua palavra, que estão encarregados de transmitir e de fazer cumprir. Ou seja, eles estão em contato direto com Deus, diretamente. Imagine você receber as ordens de Deus, estão em contato constante com Deus. Por isso que Jesus falava, né? Eu e o Pai somos um. Quando ele falou isso, deu confusão, né? Porque algumas religiões entenderam que Jesus era Deus. Mas aí ele disse também: quem vê o Filho, vê o Pai. Para mostrar essa tamanha sintonia, né? Essa tamanha afinidade entre ele e Deus. Mais uma referência aqui, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que seria isso? No nosso sistema solar, os planetas que compõem o nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros como Jesus que comandam as coletividades planetárias. Eles acompanham não só a humanidade terrestre, mas a humanidade de Júpiter, de Saturno, de Plutão. Plutão não, que acho que está fora agora, né? Mas de todos os planetas do nosso sistema solar. Imaginem um grupo de espíritos puros que são os representantes de Deus, comandando. Aí tem horas, né, que a gente fica tão preocupado com o governo isso, o governo aquilo, o que será da Terra por causa dos governantes. Lógico que os governantes terrestres estão incumbidos de uma missão importante. Mas, gente, acima dos poderes terrestres estão esses seres crísticos. Se eles perceberem que a Terra está tomando rumos que não deve, eles vão de intervir de alguma forma. Assim, a Terra não está no comando absoluto dos poderes terrestres. É lógico que existem esses seres crísticos, né, que comandam muito acima. Então, também quero, só para finalizar essa primeira parte de citações de Jesus, que no Evangelho de João é o evangelho mais, né, transcendente, se a gente pode dizer, é um evangelho diferente dos outros três, porque João fala de uma forma bem mais espiritual. E João começa o evangelho, primeiro versículo, ele começa assim: no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Olha que profundo isso, como que a gente vai interpretar isso? Essa fala de João gerou várias interpretações, mas eu, particularmente, concordo com aqueles que entendem que João se refere à formação do planeta Terra. Se a gente imaginar que essa fala se refere ao início da Terra, a gente entenderia assim: no princípio havia o verbo, quer dizer, na hora que formou o planeta, o verbo era Jesus. Lá estava Jesus no comando, recebendo de Deus a ordem para comandar o planeta Terra. Então, no início havia o verbo. E o verbo estava junto de Deus, lógico. Jesus já era, né, o Espírito Cristo. E lembremos que isso há 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um Cristo. Dá para ter uma ideia de que quando ele vem entre nós,
quando ele vem entre nós, se ele já era Cristo há 4,5 bilhões de anos, aí ele vem como filho do carpinteiro, aquele homem simples. Você acha que a gente ia imaginar que ele era um Cristo nessa condição? Então, para a gente, isso que eu fiz, esse começo, esse início aqui de reflexão, para a gente tentar pensar o potencial de um espírito, onde chega, né? Nós vamos chegar nessa condição. A gente não acredita muito ainda, né? Porque parece impossível na condição que nós estamos hoje. Mas a doutrina espírita vem dizer que uma das leis de Deus é a lei de progresso, tudo progride. Então Jesus já disse isso, nós também haveremos de um dia, né, alcançar essa condição. Então, pessoal, foi esse Espírito crístico que veio até nós, encarnou-se de forma tão simples, né? Deixou as esferas celestes, imagina. No livro Renúncia, só para ter uma ideia, se eu não estou enganado, que eu li há algum tempo, mas se não me engano, aquela personagem tão importante, Alcione, né? Um livro maravilhoso de Emmanuel chamado Renúncia. Alcione era um espírito de altas esferas. Ela deixa as altas esferas para vir à Terra em missão de socorro a entes queridos que ficaram para trás, que não avançaram. E ela vem em missão. Então o orientador espiritual da esfera de Alcione diz a ela, depois de uma conversa, né? Bom, já que você decidiu ir, então é melhor já se preparar, porque você vai precisar de mais ou menos 10 anos para se adequar ao nível do planeta Terra. 10 anos de preparação, transformação perispiritual. Imagina Jesus, alguns dizem, né, que Jesus teria precisado de 1000 anos para se... Porque, gente, Jesus precisou tomar um corpo espiritual terrestre. Ele é um espírito, é como se colocasse São Paulo dentro de Bebedouro, né? Um espírito de alta grandeza precisou encarnar num corpo, no melhor que fosse possível, né? Mas ele veio para encarnar em um corpo terrestre. Então imagina o sacrifício de um espírito desse, né, para encarnar-se num mundo tão atrasado ainda quanto a Terra, comparado com os outros, né? E Jesus se mostrou tão simples, né? Quero destacar até o nascimento. Emmanuel tem uma frase bonita no livro A Caminho da Luz, que ele diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Porque Jesus começou dando lição desde o seu nascimento. Nascer naquela forma tão simples, ele já estava ensinando a humildade. Porque Jesus era esperado, né, como muitos achavam que ele viria em toda a sua glória, como um rei, né, como alguém importante, e ele veio da forma mais simples. Então, pensando em Jesus como esse Cristo, a gente pode começar a compreender um pouco melhor as coisas espantosas que ele fez entre nós, não foi? Porque Jesus não fez milagres. É importante a gente entender isso. Não fez milagres no sentido de derrogar as leis divinas. Porque, vejam, Deus criou leis perfeitas. As leis de Deus vigoram sempre da mesma forma, não mudam. Então, se Jesus tivesse contrariado as leis divinas, se ele tivesse feito coisas que Deus não havia previsto, aí seria um milagre, né? Fora daquilo que Deus criou. Mas o que Jesus fez não foi isso. O que ele fez foi usar da sua capacidade de conhecimento absoluto das leis da matéria. A nossa ciência terrestre, que já avançou tanto, não conhece todas as leis da matéria. O que Jesus fez um dia vai cair no domínio da ciência. Entenderam? Quando Jesus, por exemplo, caminhou sobre as águas, não é milagre no sentido de que isso não é possível. Um dia isso vai ser do entendimento, que conseguindo controlar as leis da matéria, isso poderá acontecer. Multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, acalmou tempestade. Jesus dava ordem para a tempestade. Deficientes visuais que enxergavam, deficientes físicos caminhavam
quantas curas maravilhosas. Mas eu diria que isso que Jesus fez não foi o mais importante, essas coisas espantosas. Eu diria que o que Jesus fez de mais importante foi transformar vidas. Porque nós sabemos pelo Evangelho de quantas pessoas que Jesus transformou radicalmente a vida dessas pessoas. Pessoas que deixaram uma vida de erros para seguir para uma vida plena e feliz. Então, mais importante do que curar corpos, era ele curar os espíritos enfermos, salvar, né? Por isso que ele perguntava sempre: o que queres que eu te faça? Para perceber se a pessoa queria mudar de vida. Então eu quero recordar apenas alguns exemplos do Evangelho rapidamente, dessas pessoas que Jesus transformou a vida. Nós poderíamos recordar, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um homem que cobrava impostos altíssimos, né? Ele tinha, com relação aos bens materiais, ele tinha tudo que ele precisava. Era invejado porque era um homem muito rico. Mas Zaqueu era um homem aflito, era um homem amargurado, ele não estava feliz. Aquela ideia, né? Não basta ter os bens materiais. Zaqueu tinha tudo que alguém poderia almejar, mas ele não era feliz. E Zaqueu, vendo tanto falar de Jesus, certo dia tem a ideia abençoada de procurar Jesus. E nós sabemos pelo Evangelho que Zaqueu, como era um homem de baixa estatura, ele sobe numa árvore, para que Jesus, quando passasse por ali, pudesse enxergá-lo. E Jesus, a hora que passa, vê Zaqueu na árvore, e diz a ele: Zaqueu, desça, me apraz jantar em sua casa hoje. E Jesus, imaginem, vai jantar-se com Zaqueu. Por isso que Jesus era muito criticado pelos fariseus, né? Porque os fariseus achavam que se você convivesse com uma pessoa de má vida, você se tornava impuro. E Jesus convivia era com esses, era com os cobradores de impostos, com as prostitutas, né? Então ele vai na casa de Zaqueu e começa a conversar com Zaqueu. E Zaqueu sente aquele amor todo que Jesus o acolhe, o ensina. E Zaqueu, que era tão odiado, porque ele era odiado porque ele cobrava os impostos exagerados, pela primeira vez ele se sentiu amado com Jesus ali em sua casa. E a influência de Jesus foi tão grande sobre ele, que ele prometeu a Jesus que ele restituiria aqueles a quem ele houvesse explorado, né? Ele diz lá no Evangelho, daria 3 vezes, 4 vezes, para restituir o mal que tinha feito. E Jesus, né, disse a ele: hoje a salvação entrou na sua casa. Zaqueu foi um desses que mudou radicalmente a sua vida. Poderíamos lembrar também de Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus, que era um homem rude, agressivo, irritado a princípio, né? Simão era assim. E Simão era zeloso até por extremo, porque ele afastava as pessoas de Jesus. Quando alguém chegava próximo a Jesus, buscando, né, a sua mensagem, o seu conselho, o seu amparo, Pedro muitas vezes afastava, porque ele achava que eram pessoas de má vida, né, não mereciam estar ali. Mas Pedro vai se dar conta de que ele era rigoroso demais quando ele nega Jesus por 3 vezes, né? Como diz, no momento que Jesus é preso, Pedro por 3 vezes nega que conhecia Jesus. Aí quando Jesus está lá no momento derradeiro da crucificação, ele se dá conta de tudo aquilo que ele houvera aprendido com Jesus, das suas fraquezas, que ele também era alguém falível, né? E a partir dali, Simão Pedro se torna um grande exemplo do Evangelho, porque ele funda com os discípulos, né, a Casa do Caminho, onde eles atendiam todos aqueles enfermos, carentes do corpo e da alma, e ele se torna o líder do grupo apostólico.
Quando nos lembramos de Saulo de Tarso, aquele rabino do Sinédrio, né? Aquele jovem rigoroso, inteligente, rico, influente, perseguia os cristãos. Só que Saulo de Tarso, ele era zeloso para cumprir a lei, ele achava que ele estava fazendo certo. Mas quando na estrada de Damasco, como sabemos, né, Jesus aparece a ele, naquele sol do meio-dia, e diz que a luz de Jesus era tão intensa que Saulo perde a visão momentaneamente. E naquela hora importante da sua vida, a hora que ele se dá conta que era Jesus, aquele a quem ele perseguia, Saulo, diz os estudiosos do Evangelho, mostra uma postura muito proativa, porque ele poderia ter se desanimado, ter se arrependido, ter ficado inativo com os seus erros, né? Ficar chorando, ficar lamentando. Mas Saulo de Tarso só pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? É uma pergunta de aquele que quer mudar de vida. E a partir dali, né, Saulo, nós sabemos, se torna Paulo de Tarso, e se torna o maior divulgador do cristianismo, chegando a tal ponto de comunhão com Jesus, que certo dia ele diz: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E recordando apenas mais um exemplo, que foi Maria de Magdala, aquela mulher rica, bela, sedutora, desejada pelos homens, né? Uma mulher que vivia para os prazeres da sexualidade, mas certa vez decide procurar Jesus, e numa conversa com o mestre, ela se sente acolhida, porque nenhum tinha tratado ela com aquele respeito, com aquele amor, com aquele carinho. E após essa conversa com Jesus, que ela se sentiu plenamente acolhida, não se sentiu alguém desprezada, né? A partir dali, Maria de Magdala renuncia aos prazeres do mundo e decide seguir Jesus a partir daquela data. E ela faz uma transformação tão grande em sua vida, que Jesus aparece a ela primeira vez após a sua desencarnação. Nem a sua mãe, ele apareceu a Maria de Magdala para mostrar a imortalidade da alma. E Maria de Magdala, aquela mulher tão bela, que tinha sede de amar, como ela diz, ela aprende com Jesus que era preciso amar. E como ela não tinha filhos, ela vai cuidar daqueles que eram esquecidos da sociedade. Ela termina seus dias cuidando dos leprosos, mostrando essa transformação tão grande, né? Mas para nós encerrarmos essa reflexão, eu quero trazer aqui uma história que eu achei muito marcante, que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? É uma história do apóstolo Bartolomeu, que Humberto de Campos conta, que eu acho que é uma lição para nós, uma lição muito importante para nós. O estado de alma de Bartolomeu muitas vezes está muito próximo do nosso. Nós muitas vezes nos comportamos como Bartolomeu. Porque o apóstolo Bartolomeu, diz Humberto de Campos, ele era um dos mais dedicados na tarefa com Jesus. Acompanhava Jesus por toda parte no trabalho do Evangelho, da Boa Nova. Mas Bartolomeu era triste. Jesus percebia essa tristeza em Bartolomeu. E Jesus esperava um momento de conversar com ele para entender por que ele tinha essa tristeza tão profunda. E Jesus, certo dia, conseguiu um momento tranquilo com Bartolomeu a sós, na casa de Pedro, onde eles se reuniam muito. E Jesus foi logo perguntando a ele o que estava acontecendo, por que dessa tristeza. E Bartolomeu respondeu para Jesus que ele não saberia explicar o motivo da sua tristeza. Porque ele disse, o Evangelho, a mensagem que Jesus estava ensinando, enchia a sua alma de esperança, dizia Bartolomeu. Mas a hora que ele via o mundo, as misérias do mundo, os crimes, as injustiças do mundo, ele se entristecia, entendeu?
Bartolomeu gostava da mensagem de Jesus, mas ele não se conformava com o mundo que estava à sua volta. A forma das pessoas agirem injustamente, serem desonestas, isso deixava uma tristeza profunda em Bartolomeu. E Jesus diz assim a ele no início da conversa: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho e da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Olha, vamos pensar nessa frase, pessoal. O que Jesus está dizendo? Nós que conhecemos o Evangelho, nós já entendemos um pouco do Evangelho, da mensagem. Se nós já entendemos que Deus é o Pai, que Deus nos ama imensamente, que Deus não permite nenhum mal desnecessário a nós, nenhuma injustiça, Deus não nos castiga, Deus é misericordioso. Se nós entendemos que nós somos um ser imortal, que vamos viver por todo sempre, e se nós entendemos que o nosso futuro será cada vez melhor, isso é uma alegria íntima. Quem conhece isso do Evangelho não tem como não carregar uma alegria verdadeira, íntima consigo. Mas vejam a diferença. Não quer dizer que nós não vamos ter momentos de dificuldade, momentos de tristeza. A gente passa por fases na vida difíceis. Naquele momento você se entristece. Mas o que Jesus quer dizer, penso eu, é que essa alegria íntima tem que ser como um sol dentro de nós, que não deixa aquela tristeza temporária tomar proporções muito grandes. Naqueles momentos de tristeza, essa luz do Evangelho tem que brilhar dentro de nós, para que essa tristeza não tome conta de nós. Então acho que é isso que ele diz a Bartolomeu. Conhecendo o Evangelho, não tem como não ter essa alegria íntima. Depois ele diz: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então o Evangelho é um de cada vez. Não vai haver uma transformação da terra em conjunto. Não vai acontecer um milagre dos céus que todos de repente estão evangelizados. É um trabalho de um por um. Jesus está dizendo: há de florescer na alma de cada um primeiro. Cada pessoa vai se transformando, é um por um, até que a maioria da terra esteja transformada pela luz do Evangelho. Então assim a gente entende que a gente não pode esperar pela atitude dos outros para sermos felizes. Quando a gente conhece o Evangelho, é uma alegria que nós conquistamos independente do outro. A gente não pode esperar que o outro haja de uma forma que a gente seja feliz. Porque até casais de namorado dizem: eu espero que você me faça feliz. É equivocada essa ideia. Quem é feliz, quem conquistou esse conhecimento, esse entendimento, se transformou intimamente, é feliz, é alegre verdadeiramente, e vai ajudar que outros conquistem isso também. Então cada um que se melhora, o mundo é um pouco melhor. E aí, pessoal, a vida é uma bênção de Deus, nós já entendemos isso. O que são as lutas da vida? Disse Jesus nessa mensagem. Nós todos temos as cruzes para carregar, cada um tem a sua cruz, não é? As lutas, as vicissitudes, os problemas da vida. Mas essas lutas nossas de cada dia, são através delas, disse Jesus, que nós podemos ser conduzidos aos braços amorosos de Deus. Olha que bonito isso. Porque a nossa cruz, quando bem suportada, com resignação, com fé, com coragem, a nossa cruz é luz para o Espírito. Dá para a gente entender isso? Os problemas da vida, a gente não devia
reclamar dos problemas. É isso que a gente diz. Não é que o espírita cultua a dor, não é isso. Nós não achamos que deve sofrer. Deus não quer que a gente sofra. Mas aquelas expiações, aquelas dores, aquelas dificuldades que não tem como resolver, aí é a nossa cruz. Se nós soubermos, né, enfrentar essas dores com coragem, com fé, com disposição, sem revolta, sem desânimo, a gente pode transformar essa cruz em luz para o Espírito. Nós estamos nos iluminando se bem carregarmos essa cruz, né, que cada um tem. E Jesus destaca, né, que essa forma de passar pelos problemas são os convites divinos. Esses convites, muitas vezes, para a gente se sacrificar, renunciar, muitas vezes. A vida aqui no planeta Terra não é fácil. Se a gente compreendeu a mensagem do Cristo, a gente aceita com mais facilidade o sacrifício, a renúncia. Aí Bartolomeu pergunta para Jesus: mas então o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Quer dizer, eu não posso fraquejar hora nenhuma? Isso é uma exigência do Evangelho? E Jesus diz a ele: a verdade não exige, transforma. O que seria isso? Quando nós conhecemos a doutrina espírita, a doutrina cobra alguma coisa de nós? Não cobra, nada. Quem que nos cobra? Nós mesmos, não é? É isso que Jesus está dizendo. A verdade não exige, transforma. A hora que a gente conhece a verdade, conhece o ensino de Jesus e da doutrina espírita, nós passamos a nos cobrar. Porque nós compreendemos que é preciso mudar, que é preciso se melhorar, é preciso deixar o homem velho, né, e construir um homem novo. Então Jesus diz: o Evangelho desperta alegria, coragem, esperança. E Jesus ainda diz assim: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? O que é isso simbolicamente que Jesus disse? Pesadelo de uma hora, o que seria? A vida aqui na Terra. Aqui é um pesadelo de uma hora, diante da eternidade. Se a gente compara a vida aqui com a eternidade, eles dizem que é um piscar de olhos, não é? Mas a gente se agarra tanto a essa vida, que nós queremos ser felizes hoje, não é assim? Não tem jeito, a gente não quer esperar para frente, não quer esperar as próximas reencarnações. Então é preciso a gente compreender isso, que nós vamos viver muito ainda. Aqui é apenas uma passagem rápida. E aquelas pessoas que atravessam a vida com problemas físicos, com doenças, a vida inteira, não tem que suportar? Então, se nós estamos com uma vida que não estamos muito felizes, é importante a gente ter esse entendimento. Se não dá para ser feliz hoje, temos muito ainda pela frente. E essa alegria do Evangelho dá um consolo para nós, de que somos seres imortais. Nós, quanto mais entendemos isso, menos sofremos com os problemas da vida, né? Mas aí, pessoal, Bartolomeu tinha um problema mais profundo ainda, quando ele fala das tristezas que ele tinha. Bartolomeu tinha um problema, que ele era preocupado com os negócios do mundo. Bartolomeu não se conformava de não ter uma boa posição financeira, social, né? Ele queria ser mais bem sucedido nos negócios do mundo. Ele achava que ele não era reconhecido, né? Que ele não era, ele não recebia, né, um valor justo pelo serviço que realizava. E Jesus diz a ele: o melhor negócio aqui na Terra não são os bens materiais, mas a iluminação definitiva da alma para Deus. Vejam, a fala de Jesus é muito, né, transcendente, porque nós aqui na Terra realmente, muitos, né, queremos o quê? Uma boa condição social, financeira, não é? Muitos trabalham para isso, almejam uma vida tranquila.
Mas Jesus está dizendo que isso não é o mais importante. Porque às vezes a pessoa conquista todos os bens do mundo e não se ilumina. De que adianta, quando desencarnar, com um monte de títulos, posição social, fortuna, se não iluminou-se, se não se transformou em nada? Então Jesus quer mostrar que, independente da condição financeira, que a gente busque essencialmente a iluminação da alma, né? Buscar, por isso que ele dizia, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, né? E Bartolomeu, então, pessoal, depois dessa conversa com Jesus, ele sentiu que essa fala de Jesus mexeu com ele. Levou Bartolomeu a refletir na sua vida. Ele sentiu que aquela mensagem foi direta nas suas necessidades. E ele, então, reconheceu os motivos da sua tristeza e começou a expulsar as trevas que tomavam conta de si, né? Quando ele volta para casa, que ele estava conversando com Jesus, quando ele chega em sua casa de madrugada já, os irmãos que ele tinha e o pai não o tratavam bem, diz lá Humberto de Campos. Bartolomeu é recebido com agressividade pelos irmãos e pelo pai. Eles vão dizendo a ele palavras duras, ofensivas, chamando ele de mau filho, vagabundo, traidor da lei, porque ele seguia Jesus. E Bartolomeu então diz que naquela hora ele não reagiu com aspereza. Vejam que importante isso. Ele sempre retrucava com os irmãos, discutia, brigava, mas depois daquela conversa com Jesus, ele respondeu calmamente, deu explicações do que ele estava fazendo, e aí ele pensou assim: meus irmãos e meu pai não conhecem Jesus, e eu conheço. Vejam a diferença que isso faz. Quando a gente trata com alguém na nossa vida que não conhece Jesus profundamente. Porque falar de Jesus é uma coisa, mas às vezes a pessoa não captou a mensagem do Cristo na sua profundidade. É preciso ter tolerância maior com esse. E Bartolomeu sentiu uma alegria nova em sua alma. E no sábado seguinte, após essa conversa, Jesus pregava e Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto num campo foi achado e escondido por um homem, que movido de gozo vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Aquela passagem que Jesus ensina do reino dos céus, né? E Jesus, na hora que ele disse isso, ele olhou para Bartolomeu, e Bartolomeu entendeu que Jesus falava para ele também. Bartolomeu poderia ser aquele homem que encontrou um tesouro num campo e vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo. Porque Bartolomeu encontrou o tesouro do Evangelho. Entenderam a simbologia que Jesus apresenta? Bartolomeu encontrou um tesouro com os ensinamentos de Jesus e mudou sua vida. Ele compreendeu e pela primeira vez, diz Humberto de Campos, ele chorou de alegria, porque ele era um homem triste. E o seu dia então foi de alegria, não se desentendeu mais com os comerciantes e transformava tudo aqueles desalentos em um cântico de alegria com esses ensinos de Jesus. Assim então, amigos, que a gente possa, cada um de nós, né, como Bartolomeu, enxergar o tesouro do Evangelho em nossa vida. Nós que às vezes buscamos tanta coisa na nossa vida, o maior tesouro está no Evangelho de Jesus. Quando a gente sente que essa mensagem penetra verdadeiramente em nós, não tem como ser o mesmo dali para frente. Apesar das dores, das tristezas, dos problemas da vida, teremos esse sol, essa luz do Evangelho brilhando dentro de nós. É o que eu desejo a todos nós. Então, assim, um Feliz Natal para todos, com as bênçãos do Cristo, que Jesus possa nos envolver e nós percebermos essa presença marcante, principalmente nessa época tão importante
e relembramos o nascimento desse mestre inconfundível. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre. Então a Vera pede para fazer a prece final também, né? Então vamos nesse momento buscarmos na nossa mente a figura desse mestre, desse Espírito amoroso que é Jesus. Senhor Jesus, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor infinito por todos nós, pela tua dedicação incansável que nós sabemos por essa humanidade terrestre, pelos mensageiros que sempre nos enviou trazendo a sua mensagem, mas pela tua vinda até nós, suportando todas as dores, as dificuldades, o sacrifício, para que nós compreendêssemos de uma vez a tua mensagem salvadora. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós. Nos ajude a sentirmos a tua presença em nós. Nos ajude a decidirmos pela nossa transformação, que possamos ser tocados pelo teu Evangelho, que a cada dia possamos compreender a beleza da vida. Apesar das dores, das dificuldades, nós já compreendemos que a mensagem do teu Evangelho é um cântico de alegria, que deve brilhar em nós, para que a gente não se torne desanimado, triste por excesso, mas que possamos a cada dia viver na tua mensagem, tentarmos seguir os teus passos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nosso lar, abençoa nossa família, abençoe essa casa espírita e todo esse planeta Terra, tão necessitado de paz. Que a cada dia, Senhor, possamos perceber e compreender que cada um de nós é chamado para esse trabalho na tua seara. Que possamos ser também um mensageiro da tua paz. Em teu nome, Senhor, muito felizes com mais essa oportunidade que tivemos reunidos em teu nome, encerramos a nossa reunião. Que assim seja. Uma boa noite para todos, muita paz, um Feliz Natal.